Não se esqueça de dar o like. Minha mãe, 38, se apaixonou pela professora de spinning, 34. Para algum contexto, meu pai faleceu quando eu era criança em um acidente de carro, quando eu tinha 4 anos. Então, ela se esforçou para garantir que tivéssemos uma boa vida. Minha mãe trabalhou em vários lugares, até conseguir um emprego bem remunerado, o qual é o que ela trabalha atualmente. Ambos crescemos em uma área um tanto conservadora onde a homossexualidade não era que fosse mal vista. Havia pessoas LGBT e eram completamente aceitas, mas havia famílias que não gostavam muito da ideia de homossexualidade. Minha mãe cresceu com essa mentalidade, ela não odiava a ideia LGBT, mas certamente não gostava muito de casais gays. Uma vez, vimos um casal gay em um shopping e ela disse algo como: eles não deveriam fazer isso em público, muito menos se beijar. Durante minha infância e adolescência, ela teve vários namorados, o relacionamento mais longo dela durou quase 5 anos, eu realmente gostava desse cara porque costumávamos jogar Monopoly e vários videogames. Felizmente, ainda conversamos porque ele é um dos melhores amigos da minha mãe, mas ambos decidiram seguir caminhos diferentes e tiveram que se separar. Há um ano, comecei a frequentar uma academia perto da minha casa. Ela começou a notar minhas mudanças físicas, passou pela cabeça dela ir à academia comigo. Até que, vários meses atrás, ela começou a frequentar a academia depois de pensar muito. Depois de meses, ela perdeu muito peso e melhorou fisicamente. Notei vários caras da academia olhando para ela com cuidado. Algo que me faz rir é quando ela mostra o abdômen definido para mim. E como agora ela diz que não precisa mais de mim para abrir potes de geleia ou picles. Em setembro, ela se inscreveu para a aula de spinning com outras mulheres. No começo, ela só ia de manhã, mas depois de 4 semanas, também começou a ir à noite. Minha mãe me contou que havia se tornado amiga da Jennifer, a professora de spinning. Alguns fins de semana ela me avisava que sairia para comer ou correr com Jennifer. Assim continuou a amizade delas. Havia momentos em que minha mãe conversava com Jennifer por vários momentos no telefone ou no WhatsApp. Comecei a suspeitar dos sentimentos de minha mãe por Jennifer, quando um dia elas saíram para correr, mas começou a chover. Ouvi pelos barulhos que elas vieram correndo e ficaram ao lado do telhado de um lado da entrada. Olhei pela minha janela e as vi fora de casa. Jennifer e minha mãe estavam rindo, e vi o rosto da minha mãe completamente vermelho e nervoso, como quando ela estava com o namorado anterior. O rosto de Jennifer estava igual ao da minha mãe. Então, aos poucos, pararam a conversa e se olharam. Vi minha mãe olhando nos olhos de Jennifer e depois desviando o olhar para outras partes. Elas começaram a se aproximar, e por um momento pensei que iam se beijar, mas ambas pararam. Durante todo esse tempo, eu estava sentado no meu quarto olhando pela janela. Pela minha janela dava para ver claramente a entrada da minha casa e o jardim. Então, minha mãe e Jennifer entraram em casa. Eu cumprimentei as duas. Jennifer e minha mãe pareciam um pouco desconfortáveis e depois Jennifer saiu. Perguntei à minha mãe se algo havia acontecido, porque o rosto dela estava vermelho. Ela negou categoricamente e pediu para não falar sobre isso. Mais coisas aconteceram. As saídas de minha mãe com Jennifer aumentaram e tendiam a durar mais tempo. E nas vezes em que minha mãe não podia ver Jennifer, ficava um pouco triste. Mas algo aconteceu no final de novembro. Uma pessoa que conhecemos deixou a namorada por outro cara. Assim que soubemos, minha mãe falou sobre isso em particular, declarando como isso era possível. Que exemplo era aquele para as crianças? Que ela nunca teria um relacionamento assim. E basicamente, falando coisas ruins sobre pessoas LGBT. Ouvir ela dizer isso me deixou um pouco triste pela situação dela. Porque, claramente, minha mãe tinha sentimentos por Jennifer, mas ela não parecia querer aceitar. 4 dias atrás, saí com amigos para assistir a um filme. Minha mãe ficaria em casa porque era o dia de folga dela. Eu disse a ela que chegaria perto da noite. Mas, as coisas aconteceram e tive que voltar para casa cedo. Quando chegamos, o carro da minha mãe não estava lá. Então, fui direto para o meu quarto e joguei alguns videogames. Pouco depois, a vi chegar com Jennifer. Ouvi alguns sons estranhos, tirei meus fones de ouvido e desci as escadas com cuidado. E, vi minha mãe e Jennifer se abraçando, vi minha mãe soluçando. Ambas se afastaram e então minha mãe beijou Jennifer e ela fez o mesmo. Voltei para o meu quarto sendo muito cuidadoso para não fazer barulho. Passaram-se 5 minutos, e ouvi ela saindo. Ambas se beijaram novamente e entraram no carro juntas.
E caso você esteja se perguntando, todas as luzes do meu quarto estavam apagadas, a única coisa ligada era o meu computador. Passou cerca de 1 hora e ambas voltaram com sacolas de papel do Walmart, sacolas de presente e brinquedos. Minha mãe sempre dá brinquedos para meus sobrinhos ou os filhos de suas amigas. E sim, eram para eles. Minha mãe e Jennifer me cumprimentaram. E entre os três, embrulhamos os brinquedos com papel e guardamos outros nas sacolas. Quando Jennifer saiu, perguntei à minha mãe, indiretamente, se algo estava acontecendo entre elas. Minha mãe ficou nervosa e negou completamente. Por enquanto, minha mãe não viu Jennifer, porque ela foi passar as férias com a família como nós. No momento, não poderia estar mais feliz pela minha mãe, parece que ela já admitiu o que sente, mas não contou a ninguém. Vou tentar dizer a ela que sei, mostrando todo o meu apoio e amor, e que não importa se ela é realmente gay. A única coisa que importa para mim é vê-la feliz. A atualização. Depois do meu post anterior, perguntei à minha mãe se ela tinha algum tipo de relacionamento com Jennifer, ela respondeu um pouco irritada. Não, por que você acha isso? Não vá contando a ninguém que você pensa assim. Não comentei mais nada e apenas insinuei que era uma piada. E ironicamente, algo aconteceu na festa de Ano Novo, que contou com amigos e familiares da minha mãe. Depois de algumas cervejas, surgiram todo tipo de conversas, religião, política, eventos recentes no país, música e, em algum momento, relacionamentos. Todos estavam no pátio, eu estava do outro lado de uma porta de vidro com venezianas, mas dava para ouvir tudo o que estavam dizendo. Um dos amigos falou sobre sua família e não sei mais o que, mas então, minha mãe respondeu a uma pergunta. Eu nunca teria um relacionamento com outra mulher, realmente não gosto desses relacionamentos, consigo imaginar o quanto devem ser difíceis. Um dos amigos dela disse, certeza, e todos riram. Há 4 dias, minha mãe e eu voltamos para casa. Como eu esperava, minha mãe ligou diretamente para Jennifer, não sei sobre o que conversaram, mas minha mãe parecia claramente feliz. Mais tarde, ela me disse que falou com ela. Eu mencionei a ideia dela convidar Jennifer para jantar, com a qual minha mãe concordou, embora com suas dúvidas. Então, Jennifer provavelmente virá para minha casa para jantar amanhã, ou em 2 dias. Acho que minha mãe ainda não se sente pronta para admitir que tem uma namorada ou que gosta de mulheres. Pelas vezes que ela negou categoricamente. A ideia que tenho é melhorar as relações com Jennifer aos poucos, até que minha mãe se sinta mais confortável para falar sobre o assunto. E falar pouco a pouco sobre como apoio esse tipo de relacionamento, piscadelas não tão óbvias sobre isso. Ou posso esperar um pouco, mas só quero que ela se sinta confortável e feliz. Essa forma de apoiá-la está ok? Ou você conhece outra maneira de apoiá-la? A atualização final. Para começar, foi uma semana bastante interessante. Aqueles que leram o post anterior lembrarão que Jennifer viria à minha casa para jantar. Bem, o jantar foi ótimo. Conheci Jennifer melhor. Eu já a conheci um pouco porque ela já era treinadora na academia antes de se tornar a professora de spinning. Um dia após meu post anterior, ajudei minha mãe a preparar o jantar, costelas, macarrão e uma salada. Jennifer chegou muito radiante. Honestamente, fiquei surpreso, estava acostumado a vê-la com roupas de academia, que são top e shorts esportivos. Ela veio para casa usando um vestido floral, cabelos soltos e ondulados, e um par legal de tênis. Enquanto minha mãe também vestia um vestido, prendia o cabelo e basicamente roupas casuais. Enquanto eu, estava apenas usando uma camiseta preta e botas marrons. Me senti um pouco mal por estar vestido muito casualmente. Conversamos sobre tudo, ou quase tudo. Falamos sobre anedotas, comida, hobbies, Jennifer me deu algumas dicas de nutrição. E acontece que ela e eu temos gostos semelhantes, séries, filmes, videogames. Houve um momento em que falamos sobre uma saga de filme e livro, foi simplesmente ótimo. Olhei para minha mãe e ela parecia completamente feliz. Depois do jantar, continuamos conversando por um tempo. Perguntei a Jennifer se ela estava namorando alguém. Desculpe, conhecendo a situação, talvez não tenha sido a melhor, ela sorriu e disse que sim. Não perguntei mais depois que minha mãe me disse, não pergunte isso a ela e Jennifer disse, não se preocupe, está tudo bem, ele só está curioso. Estou namorando alguém e gosto muito dessa pessoa. Virei para olhar minha mãe e ela sorriu ao nos ver. Me desculpei e fui para a cozinha com todos os pratos e copos sujos, as ouvi continuar conversando. Nos despedimos de Jennifer e eu disse à minha mãe que ela era legal.
Nos dias seguintes, foi a mesma rotina. De manhã minha mãe e eu vamos para a academia, depois eu vou para a universidade e ela vai para o trabalho. Eu retorno à tarde e minha mãe volta à noite depois de ir à aula de spinning dela. Durante esses dias, mal mencionei qualquer coisa sobre esse assunto muito importante, exceto por um dia em que fiz um comentário sobre sair mais com Jennifer. Minha mãe concordou com essa ideia. No sábado, fomos a uma praça para fazer alguns pagamentos e comprar várias coisas. Paramos na casa de Jennifer e foi tudo divertido. Então Jennifer fez um comentário enquanto estávamos carregando algumas coisas: "Você não quer um sorvete?" "Porque eu quero um." Fomos pegar sorvete e sentamos em algumas cadeiras. Foi um momento bastante agradável. Notei que em vários momentos minha mãe e Jennifer se aproximavam e ao mesmo tempo tentavam manter distância. Ontem, minha mãe saiu por um tempo por volta do meio-dia. Comprei uma caixa de mistura para bolo e vários corantes. Fiz um bolo arco-íris para estar pronto quando ela retornasse. Quando minha mãe voltou, ela ficou surpresa com o bolo, o quebrou e perguntou por que era um arco-íris. Então eu confessei a ela que já sabia sobre seu relacionamento com Jennifer. Contei a ela sobre a vez que quase se beijaram do lado de fora de casa quando estava chovendo e sobre o dia em que ela beijou Jennifer dias antes do Natal. Disse a ela como eu estava feliz por ela e Jennifer, que o relacionamento delas não me incomodava em nada. Minha mãe começou a chorar, me abraçou e começou a me contar que tinha medo de me contar. Então ela me disse para não contar a ninguém da família, porque talvez não viriam isso com bons olhos, mas que ela contará a eles no momento certo. Nos sentamos ao lado da mesa para comer o bolo. Minha mãe disse que não sabia se era realmente gay e que talvez essa fosse a explicação para o motivo de seus outros relacionamentos não darem certo. Então ela desabafou. Começou a namorar Jennifer pouco depois de começar as aulas de spinning. A princípio eram amigas, mas aos poucos ela se apaixonou por ela. Ambas se confessaram um dia quando foram tomar café da manhã, e desde então começaram a sair como namoradas. Acontece que começaram a namorar muito antes do Natal. Minha mãe tinha medo de que eu descobrisse sobre o relacionamento dela e tinha medo de que eu não a apoiasse, foi o que eu percebi antes do Natal. Bem, essa é a situação. Minha mãe se assumiu como lésbica pouco depois. E ela tem uma namorada. Mais tarde, ela ligou para Jennifer para contar o que aconteceu e convidá-la para jantar em casa. Estou muito feliz por ela e por admitir quem ela é. Ela está claramente feliz com Jennifer. Nada poderia ser melhor. E bem, acho que é isso. Não acho que haja mais atualizações. Obrigado por me acompanhar nesta situação. Eu sou a babaca por dizer para a garota que beijou meu namorado na peça que ela é desesperada e patética? Eu, 19, estudo teatro na faculdade, e meu namorado está no mesmo curso. Meu namorado é um cara muito bonito, mas parece que ele não sabe disso. Ele recebe muita atenção das garotas e, na maior parte do tempo, parece que ele não percebe que estão flertando com ele. Eu geralmente não fico chateada com isso e nunca digo nada. No entanto, há uma garota em nossa turma, vamos chamá-la de Vitória, que é obcecada pelo meu namorado. Ela faz de tudo para ser pareada com ele em atividades em grupo. Por exemplo, se o professor escolhe grupos numerando-nos como 1, 2, 3, ela se move para ficar no mesmo número que ele. Recentemente desistiu de um papel principal em uma peça que estamos fazendo para poder ter um papel mais secundário, simplesmente porque esse personagem tem um romance com meu namorado. Eu sei disso porque já ouvi dizer para as amigas que acha ele atraente e coisas do tipo. Nunca disse nada a ela sobre isso, porque ela parece bastante insegura, sempre reclamando de achar que é feia, e não vejo isso como algo grande, porque meu namorado não se importa. No entanto, recentemente encenamos a peça e tivemos uma pequena festa depois, onde ela ficou um pouco bêbada e estava se gabando de como definitivamente sentiu algo quando eles se beijaram na peça e que vai perguntar a ele se ele sentiu o mesmo. Revirei os olhos e ignorei novamente, até que ela realmente se aproximou do meu namorado. Eu estava lá também. Vitória começou a dizer que ela sabe que ele deve ter sentido uma faísca, que ele é um beijoqueiro muito bom, etc. Eu perdi a paciência e meio que gritei para ela que, você parece incrivelmente desesperada, indo atrás do namorado de outra pessoa. Você é patética se acha que um beijo de cena significa que vocês deveriam ficar juntos. Ela parecia super constrangida e se afastou, e depois ouvi dizer que ela foi para casa chorando. Sinto-me uma idiota porque ela obviamente é insegura e tal, e as amigas dela não pararam de me chamar de vadia desde então. A minha namorada, 28, fez uma brincadeira insana comigo, 31,
e eu estou extremamente irritado. Isso aconteceu ontem, eu estava esperando a chegada do meu novo Mac Pro, pelo qual economizei bastante nos últimos meses. Custou quase $6.000. Me deram uma janela de entrega e, claro, foi entregue durante a janela, enquanto eu estava no banheiro e não percebi. Minha namorada pegou o pacote e escondeu, então fiquei me perguntando onde estava o pacote. Quando a janela de entrega passou, liguei para a empresa de entrega e eles disseram que a janela é apenas uma diretriz e pediram para eu ligar de volta em 1 hora, o que fiz. Após dezenas de minutos ao telefone, eles finalmente me disseram que ligaram para o motorista e que já havia sido entregue. Eu disse a eles que não foi entregue e que o motorista estava equivocado ou mentindo, o que basicamente iniciou uma discussão de cerca de 5 minutos, onde pedi para falar com um supervisor. Para resumir, fiquei ao telefone com eles por 4 horas dizendo que ou entregaram para o endereço errado ou que o motorista estava tentando roubar o pacote. Durante esse tempo, minha namorada parecia preocupada e até começou a procurar online por encomendas entregues erroneamente, e até postou no Facebook que isso havia acontecido. No final do dia, a empresa disse que me ligaria no dia seguinte para atualizar. Também liguei para a Apple e pedi que investigassem a situação, e eles disseram que iriam investigar. Então, quase às 19 horas, depois de estar irritado por mais de 6 horas, ela trouxe o pacote e disse que tudo era uma brincadeira. Eu estava extremamente irritado, e antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela apenas disse adeus e foi embora. Ainda estou muito irritado, a amo e ela sempre foi muito legal, mas toda essa situação foi muito perturbadora. Ela te entregou o pacote e simplesmente disse adeus e foi embora? Nem parece que ela obteve algo positivo com isso, incluindo diversão, então não consigo entender por que ela escolheria fazer isso. Pessoalmente, eu odeio brincadeiras, então vendo você passar por isso de boa vontade é muito perturbador. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ela começou a rir, mas quando viu como eu estava irritado, acho que ela simplesmente decidiu encerrar o dia, talvez para evitar uma discussão? A atualização. Então, ela se desculpou comigo e explicou por que fez isso. Aparentemente, ela e a irmã tinham uma aposta para fazer a brincadeira mais insana com seus namorados. A irmã dela colocou sal nas cervejas do namorado, e minha namorada fez o que fez, então acho que sabemos quem ganhou. Ela percebeu como isso foi estúpido. Também liguei para a empresa de entrega e pedi desculpas por tudo. Disse a eles que meus amigos haviam feito uma brincadeira sem consideração. Eles não ficaram felizes com isso e me disseram que tinham suspenso o motorista até que a situação fosse resolvida. Então, acho que custou um dia de pagamento ao pobre motorista. Vou deixar isso passar. Acabou agora. Você está brincando? Sua namorada deveria ter ligado para a empresa de entrega e pedido desculpas. E ela deveria pagar o dia de trabalho do motorista. Sinceramente, liguei e pedi desculpas na manhã seguinte, preocupado com o motorista. Ela se ofereceu para fazer isso, mas eu já havia feito. Esse motorista está em casa, com sua esposa e filhos, tentando entender como vão pagar as contas do próximo mês se ele for demitido. Preocupado em ser despejado. Perguntando como vão dizer à filha que não podem pagar as aulas de balé neste mês porque o papai pode ser demitido por algo que ele não fez. Eu me pergunto quanto ele riu da brincadeira dela. O comportamento dela mostra um nível de egoísmo e incapacidade de pensar nas consequências de suas ações que me faz preocupar com ela como uma parceira de longo prazo. Ela disse que não considerou as consequências para o motorista, caso contrário, não teria feito isso. Eu sou a babaca por recusar o contato do meu pai com meus filhos? Eu, 29, e meu marido, 32, acabamos de dar as boas-vindas ao nosso quarto e último filho há 2 meses. Meu marido e eu decidimos fazer um chá de bebê, já que este seria nosso último filho, e só tivemos um chá de bebê para nosso filho mais velho. Minha mãe e eu sempre fomos próximas. Sou a mais velha de 4 irmãos. Meu pai era motorista de caminhão, então ajudei a criar meus irmãos mais novos. Meus pais moram a apenas 5 minutos de distância de mim e do meu marido. Minha mãe ajuda bastante com meus meninos, já que ela está tão perto e meus sogros moram em outro estado. À medida que o dia do chá de bebê se aproximava, minha mãe ajudava a preparar tudo em minha casa, enquanto eu preparava comida, sobremesas e bebidas. Meu marido estava fazendo toda a comida. Na noite anterior ao chá de bebê, minha mãe passou a noite em casa, pois estávamos acordados até tarde colocando decorações. Agora, no meu chá de bebê,
eu estava tentando ser anfitriã e ajudar a servir a comida preparada para o meu marido, que estava do lado de fora grelhando. Meu pai apareceu bêbado no chá de bebê. Lembrando que ele sempre foi um bebedor. Ele discutiu com minha mãe, minha melhor amiga e o marido dela. Ele finalmente foi embora mais tarde naquela noite com minha tia, já que não dirigia. Minha mãe puxou um músculo nas costas e decidiu ficar mais uma noite em minha casa. Na manhã seguinte, era o Dia dos Pais. Meu pai simplesmente apareceu sem ligar até que já estava na minha garagem. Pedimos a eles que não fizessem isso, já que temos um cachorro que não gosta de muitas pessoas, embora seja bom com meu marido, meus filhos e meus sogros. Ele ainda estava bêbado, vestindo as mesmas roupas do chá de bebê. Ele ficou bravo porque minha mãe estava com dor e não conseguia se mexer. Culpou tudo em mim, dizendo que era porque ela ajudou a decorar minha casa. Naquela noite, ficou tão ruim que minha irmã, 22, que ainda morava em casa, empacotou algumas de suas coisas e o cachorro dela para vir para minha casa. Ela tem ficado conosco desde então. Ela até fez arranjos para se mudar para outro estado em algumas semanas. Ao longo da semana seguinte, meu pai ficou bêbado e não fez nada além de assediar minha mãe, meu marido, minha irmã e eu, porque minha mãe se recusou a voltar para casa devido ao comportamento dele. Ele dizia coisas terríveis para mim e para meu marido. Em um minuto, ele dizia que gostava do meu marido, e então dizia que meu marido era um imprestável. Dizia que eu era horrível, que meu marido merecia algo melhor do que eu o prendi. Meu marido e eu estamos juntos há quase 8 anos, casados há 1, e temos 4 filhos juntos. Não houve aprisionamento algum. Isso continuava o dia todo, das 7 horas às 4 horas do dia seguinte, durante toda a semana. Ficou tão ruim que minha mãe me disse para levar o carro dela para fazer algo para minha irmã na cidade e depois ir até o posto de gasolina. Enquanto eu estacionava em um lugar no posto, o novo caminhão do meu pai parou ao meu lado. Imediatamente, tranquei a porta porque não sabia como seria essa interação. Ele não pôde ver que era eu imediatamente por causa dos vidros escuros. Quando percebeu que era eu, começou a gritar, dizendo que eu era a causa do divórcio dele. Ninguém estava falando sobre divórcio além dele, que iria chamar a polícia por roubo do carro, e assim por diante. Ele até tentou abrir a porta e me tirar do carro. Eu estava a 2 dias de dar à luz. Eventualmente, ele foi embora. Liguei para meu marido e contei o que aconteceu. Ele me disse para chamar a polícia e fazer um relatório, então eu fiz. 2 dias depois, meu marido e eu estávamos nos preparando para ir ao hospital ter nosso filho. Meu pai me mandou uma mensagem desejando boa sorte e dizendo que me ama. Antes de entrarmos no hospital, meu marido e eu decidimos que no primeiro dia não teríamos visitantes, para podermos aproveitar aquele primeiro dia com nosso último filho. Horas após minha cesariana, meu marido começa a receber mensagens do meu pai dizendo que ele estava indo para o hospital. Imediatamente, pedi a meu marido para dizer às enfermeiras que não teríamos visitantes. Isso deixou meu pai irritado, e ele nos enviou mensagens de voz e mensagens de texto dizendo que não podemos privar nosso filho dele, e que ele iria nos processar pelos direitos dos avós. Ó que não é uma coisa na Flórida. Enquanto eu estava no hospital depois de ter meu filho, recebi mensagens assustadoras sobre como ele estava usando drogas e como ele ganhou na loteria. Ele chegou ao ponto de oferecer para comprar meus 2 filhos mais velhos e depois disse que ia cloná-los. Ele nunca se importou muito com meu outro filho, ele só se importava com o mais velho. Conforme o dia avançava, eu ainda estava no hospital fazendo fotos do recém-nascido para meu filho, e eu estava recebendo mensagens e ligações de muitos familiares e amigos perguntando o que estava acontecendo, pois eu disse a eles que estava no hospital após ter meu filho. Naquela tarde, meu pai foi preso e colocado em observação psiquiátrica por 72 horas. Todos os dias que antecederam isso, minha mãe disse que finalmente iria deixá-lo, etc. Quando a polícia o prendeu, ele disse à minha mãe que, se ela quisesse ir embora, essa era a chance dela, que ela tinha 72 horas, mas ela decidiu ficar. Então, desnecessário dizer que minha irmã e eu não ficamos muito felizes com a decisão dela, mas isso é um problema dela. Ela disse que nada mudaria em nosso relacionamento, mas desde então, ela só viu nosso filho algumas vezes e agora ele tem 2 meses e meio. Sempre que conversamos, ela fala sobre meu pai frequentar o AA, ver um terapeuta, ir à igreja e estar sóbrio. Honestamente, eu não ligo, ele fez estragos demais. Esta não é a primeira vez que corto o contato com eles. Em março de 2022, as coisas ficaram tão acaloradas a ponto de eu me casar sem eles.
Eventualmente, sempre resolvemos, mas desta vez parece diferente. As coisas que meu pai disse e fez foram longe demais. Como faço para superar isso? Não é a babaca. É a escolha de sua mãe ficar com seu pai alcoólatra. É sua escolha manter seus filhos longe dele. Seus pais parecem tóxicos. Eu iria para um contato baixo por enquanto. O comportamento do seu pai é inaceitável. Sua mãe pode perdoá-lo, mas você e seu marido não têm obrigação de fazer o mesmo. Não consigo acreditar que eles não estavam no seu casamento. O que diabos? Sua família, marido e filhos, merecem algo melhor. Boa sorte. Eu disse a ela que era escolha dela não estar perto dos meus meninos. A resposta dela foi que ela nunca foi capaz de tomar suas próprias decisões. O que é mentira. Eles não estavam no meu casamento porque minha mãe foi contra o que eu queria sobre trazer meus filhos ao redor do meu irmão, 27, que só mentiu, roubou e causou problemas para nossa família desde a adolescência. Descobri que ela levou meu filho mais velho perto dele e mentiu sobre isso, o que me deixou ainda mais chateada. Claro que daquela vez, quando eu disse que ficaríamos sem contato por um tempo, meu pai nos assediou por semanas e finalmente disse que eu não era mais filha dele. Então, decidimos ir e nos casar. Foi por isso que eles não estavam lá, mas meus sogros estavam, e eles nos levaram para jantar naquela noite com minha melhor amiga, o marido dela e a filha deles. Até hoje, meus pais não sabem que eles estavam lá. Isso mataria minha mãe se ela soubesse. Eles só descobriram que nos casamos algumas semanas depois, quando nos reconciliamos. Atualização. Desde minha última postagem, minha irmã se mudou para outro estado e está se saindo bem. Não poderia estar mais orgulhosa dela. Eu gostaria de dizer que as coisas melhoraram com nossa mãe, mas não melhoraram. Na época em que minha irmã decidiu se mudar, poucas pessoas sabiam que ela realmente estava se mudando para outro estado. Quando minha mãe descobriu, foi culpa minha. Você provavelmente pergunta como é minha culpa, mas é assim que as coisas aconteciam na minha vida enquanto crescia. Todos os problemas da família eram colocados em mim. Eu simplesmente me acostumei com isso. Passamos pelo aniversário de 6 anos do meu filho e pelo dia de ação de graças sem uma palavra da nossa mãe. Ela conversava comigo ocasionalmente quando era conveniente para ela. Depois do dia de ação de graças, as coisas tomaram outro rumo. Nosso irmão, 18, que ainda mora em casa, disse à minha irmã que nossos pais estavam falando em se mudar para Virgínia, onde minha irmã mora agora. Eu sei o que você está pensando, é um estado grande. Sim, está correto. Durante nossa infância, nossos pais falaram que, se saíssem da Flórida, gostariam de ir para Virgínia nas áreas próximas à Virginia Tech, onde minha irmã está. Sendo a mais velha, minha irmã me ligou perguntando se era verdade. Ela me pediu para descobrir. Fui falar com minha mãe, e ela continuou me dizendo que meu irmão só ouvia partes da conversa, o que eu imaginava. A conversa deu uma guinada de 180 graus a partir daí, sobre o quão privilegiada minha irmã era. Depois disso, virou sobre como ela merece ter sua família de volta e como nós arruinamos nosso pai porque não queremos falar com ele. Como estou afastando meus meninos deles, isso está matando os dois porque é a única alavanca que tenho. Eu nunca disse a ela que ela não poderia vir à minha casa para vê-los. Ela simplesmente escolhe não vir por causa do meu pai. Ela continuou dizendo que se sente como se estivesse tendo uma visitação supervisionada, ao que eu perguntei onde ela gostaria que eu fosse, já que era minha casa. Ela sempre foi boa em se fazer de vítima, fazer festa de pena e culpar os outros por suas ações. Meu filho, 6, até a convidou para seu treino de beisebol. Ela não apareceu porque eu não queria meu pai por perto dos meus filhos. Eu nunca percebi o quão boa ela era até ficar mais velha. Eventualmente, pude ver tudo quando dei um passo para trás e estava criando minha própria família. Em 2017, demos as boas-vindas ao nosso filho, que tem uma séria condição cardíaca. Passando por esse período, sofri severamente com depressão pós-parto, além de ter problemas com minha sogra e descobrindo que esperávamos o segundo filho, foi muita coisa. Minha mãe disse que, se voltássemos para a Flórida, ela ajudaria com as crianças, já que ajudei a criar meus irmãos. Mal sabia eu na época que isso viria com cordas anexadas. Depois de sair da casa da minha sogra, tivemos um ótimo relacionamento. Quando parei de pedir ajuda à minha mãe, a menos que não tivesse outras opções, isso se transformou em eu afastando meus meninos dela, sua manipulação. Isso continuou até agora.
Ela diz agora que tenho que viver com a decisão de manter meus meninos longe deles e que, eventualmente, meus meninos vão ressentir nossas decisões como pais. Um mês depois de voltarmos para a Flórida em 2018, as coisas ficaram ruins com meu pai, e ele foi preso. Eventualmente, nos recuperamos. Foi nesse momento que meu marido e eu decidimos que nos mudaríamos para o norte depois de lidar com alguns compromissos financeiros importantes. Nossos pais não ficaram felizes com a situação. Finalmente, minha irmã parou de acreditar nas histórias e viu as coisas como realmente eram. Atualmente, minha mãe não desejou feliz aniversário aos meus filhos, 6 em setembro e 2 em dezembro. Nenhum feliz dia de ação de graças ou feliz Natal para minha irmã e para mim. Aos olhos dela, nos tornamos cruéis e mais vingativos à medida que envelhecemos. O que não é o caso, nós simplesmente não queremos mais brincar com os joguinhos infantis que ela adora jogar. Felizmente, tenho ótimos sogros. Ao longo dos problemas familiares que minha irmã e eu enfrentamos nos últimos 6 meses, meus sogros aceitaram minha irmã mais do que antes. O que mataria ainda mais minha mãe se ela soubesse. Ela sempre teve um problema com meus sogros. Ela sentia que minha sogra estava tentando substituí-la, o que não é o caso. Acho que ela sempre teve ciúmes do relacionamento que tenho com meus sogros, porque ela não teve um ótimo com os dela. Isso sempre se transformou em uma competição entre meus pais e sogros, que meus pais criaram. Meus pais sempre sentiram que meus sogros achavam que eram melhores do que eles, novamente, não é o caso. Meus sogros têm os meios financeiros para mimar meus meninos um pouco mais. Seja com roupas durante o ano, brinquedos ou atividades que minha sogra pode fazer com eles enquanto ela visita ou participa de passeios, parques temáticos ou zoológicos na Flórida. Meus sogros não gostam da forma como me viram ser tratada por meus pais nos últimos 8 anos e não entendem como uma mãe e um pai podem tratar e dizer coisas cruéis ao filho. Estou tentando quebrar o ciclo de trauma geracional, o que também incomoda meus pais. Eles veem como fizeram um trabalho horrível como pais, não completamente errado, e acham que sou uma mãe melhor do que eles, novamente se transformando em uma competição. Acontece que família nem sempre é sangue. Em alguns casos, a família é aquela que você cria. Agora é minha irmã e eu contra o mundo, agora só temos uma outra, os outros que consideramos família e as famílias que criamos. Este último feriado foi difícil para mim, já que foi o primeiro sem meus pais e irmãos de alguma forma. Acho que é melhor fazer isso agora enquanto meus meninos são pequenos, para que não tenham que lidar com isso tanto quanto eu tive. Obrigada por todos os conselhos. Foi difícil cortar minha mãe, já que por muito tempo ela foi minha melhor amiga até eu conhecer meu marido. Era hora de cortar a toxicidade da minha vida. 29 anos foram tempo demais para estar nessa situação. Agora vem o processo de cura. Obrigada a todos novamente. Espero que não haja mais atualizações. Acho que sua mãe parece narcisista. Ela sempre é a vítima e tudo é sempre culpa de outra pessoa, sua? Você fez terapia? Parece que você está se saindo bem, mas ver um terapeuta pode ajudar você a cortar totalmente os vínculos. Acho que voltar para onde você morava antes também ajudaria. Sinto muito que seus pais sejam tão horríveis. Fico feliz que sua irmã tenha conseguido escapar. Agora é a sua vez. Boa sorte. Ela é completamente uma pessoa manipuladora e narcisista. O melhor que eu sei. Sem terapia, o que provavelmente eu deveria ter, mas sou grata pelo meu marido e pelos meus sogros. Honestamente, acho que não conseguiria superar isso sem eles. Essa é a ideia de mudar para o norte. Meus sogros querem sair de Connecticut, já que estão perto da aposentadoria. Eles vão se mudar para onde formos, e vamos morar em nossa própria propriedade. Foi mais fácil para minha irmã sair, pois ela não tem laços com a Flórida. Sem filhos, sem namorado na época, e ela foi contratada para um emprego antes mesmo de sair do estado da Flórida. Obrigada. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.